paz do Senhor, querido amigo, querido ouvinte aqui da EBD Ágape, nessa EBD especial de Páscoa. Eu quero te convidar para que a gente possa compartilhar os presentes que Deus tem nos dado. A Páscoa é um momento que nós recebemos várias felicitações, as pessoas com muito cuidado, com muito carinho, nos desejam uma boa vida e que nós também possamos compartilhar esse presente que recebemos de Deus com você. Como toda escola bíblica, nós vamos começar fazendo uma oração para que Deus fale conosco, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia na tua presença. Obrigado por estarmos vivos. Até aqui o Senhor nos permitiu viver. Permite que o nosso coração esteja aberto, Senhor. Ajuda-nos a ouvir a tua voz. Que as palavras que sejam faladas agora possam vir exatamente do Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus, que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem possa conversar contigo, possa tirar as dúvidas com o Senhor também e receber do que o Senhor quer, Espírito Santo. Muito obrigado pela Páscoa, muito obrigado por esse dia. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Vamos começar aqui falando a respeito da Páscoa de um indivíduo que vivia no deserto e que vestia roupas de pelos e um cinto. Não é o Senhor Jesus Cristo. Estamos falando de João Batista, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e direitai no ermo vereda a nosso Deus. Existia naquela época a expectativa ou a ideia de que chegaria um rei para o povo de Israel. O povo de Israel estava sob o domínio do Império Romano. Mas existia lá nos profetas, no profeta Isaías, algo dizendo que veria uma voz do deserto que prepararia, aplanaria o caminho para que o rei chegasse. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento e perdão dos pecados. João surgiu endireitando o caminho para o Senhor, esclarecendo as pessoas que elas deveriam se arrepender de seus erros morais, pois o Rei Santo da parte de Deus estava chegando. A mensagem de João Batista dizia: o Rei do reino de Deus está chegando, então se preparem, ajustem-se. Essa é a primeira mensagem da Páscoa. Uma vez que nós estamos recebendo Jesus Cristo, nós precisamos olhar para a nossa vida e dizer o que está de errado na nossa vida. E é interessante que a mensagem de João Batista, ela encontrava primeiramente as pessoas que reconheciam que faziam coisas de erradas. Então essas pessoas que reconheciam que tinha algo de errado foram talvez as primeiras a se encontrarem com essa mensagem de João Batista que dizia: se lavem, se arrependam, porque está chegando o Santo Rei, não só de Israel, mas o Rei de toda a terra, de todo o universo. João dizendo: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. A mensagem de João Batista era que, número 1, ele estava ali limpando, preparando o caminho do Senhor, preparando as pessoas para receber o Rei de todo o universo. A segunda mensagem dele é que Jesus era o Cordeiro que retira o pecado do mundo. E é exatamente isso que tem relação com a Páscoa. O povo de Israel foi criado com essa cultura de que existe um dia no ano, de que todos os pecados são perdoados por Deus quando eles confessam seus pecados. Os seus pecados iriam para aquele Cordeiro inocente. E a morte daquele Cordeiro inocente, aquele Cordeiro pagaria com a sua vida pelos erros de cada pessoa da nação. Jesus é o Cordeiro provido por Deus para retirar o pecado do mundo. Nós podemos estar preparando a festa, a ceia, a celebração da Páscoa, mas Deus preparou uma Páscoa para nós. Foi Ele quem proveu o Cordeiro, não fomos nós. Jesus é aquele que batiza, que lava, é aquele que nos emerge, que nos mergulha no Espírito Santo, disse João. Eu batizo com água, mas está vindo alguém que batizará vocês, que limpará vocês, que mergulhará vocês na presença do Espírito Santo. Jesus, segundo João, é o Filho de Deus, ou seja, ele é o Rei do universo. Ele é o Filho do Rei do universo. Jesus vem apontado com João Batista como rei e começa a fazer vários milagres. Ele cura o cego, ele cura o leproso, ele livra pessoas da morte. Jesus alimenta o coração das pessoas, ele prova através de milagres de que ele é o Filho de Deus. Mais uma vez, muito bem apresentado por João, qual foi a mensagem de Jesus? Jesus diz: arrependam-se, creiam nas novidades.
Então a mensagem de Jesus, a mensagem da Páscoa, a mensagem do Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo, a mensagem do Rei de todo o universo, a mensagem de Deus, a mensagem do Filho de Deus foi: arrependam-se e acreditem nas novidades que eu estou trazendo. O arrepender-se tem a ver com nós nos lavarmos. Ele continua, ele dá seguimento àquilo que João já tinha feito. As boas novas, a novidade que Deus traz através de Jesus Cristo é de que é sim possível sermos restaurados. Se você olha para a sua vida e fala: olha, eu não sou uma boa pessoa, eu cometo coisas ruins, eu cometo atos ilícitos, existe uma esperança para você. E muitas vezes essa esperança é mais fácil para você do que para alguém que tem a autojustiça muito elevada. Porque, na verdade, quando Deus diz que esse é o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo, a palavra pecado, ela significa, em uma certa parte da Bíblia, pessoas que erravam o alvo. E o alvo foi colocado por Deus desde o Gênesis, do livro de Gênesis, que ele nos fez para sermos imagem e semelhança de Deus. Se você acredita que você não precisa de Deus, você está errando o alvo para Deus. Isso é pecado, errar o alvo. Então, a primeira coisa que você pode fazer para se arrepender e olhar a questão da humanidade é ver o nosso próprio estado, ver o nosso estado de seres humanos, o que nós temos feito com o planeta, o que nós temos feito com a vida do outro. Nós acreditamos que precisamos oprimir pessoas, que nós precisamos mentir, que nós precisamos fazer coisas erradas para poder ganhar algum tipo de lucro. E o que Deus traz para a gente é que a origem disso é que nós nos afastamos dele. A origem disso está que nós nos colocamos no lugar de Deus e nós temos uma justiça, muitas vezes muito elevada, uma autojustiça de que nós somos aqueles que julgamos o que é certo e o que é errado. Deus nunca negociou a posição dele de juiz. Deus nunca negociou a posição dele de criador dos céus e da terra. Foi Deus que criou todas as coisas, que criou a nossa vida e que, inclusive, criou nossa vida para que tivéssemos plenitude. E a gente pode também observar que nós não vivemos uma vida que gostaríamos de viver necessariamente. E eu digo isso como humanidade, eu não digo apenas como você, como um indivíduo, mas digo como uma unidade de seres humanos. Que nós, como humanidade, vivemos muitas guerras, que nós, como humanidade, nós vivemos muita exploração de pessoas, e que isso tem a ver com o caráter humano, a resposta, a resolução de Deus, o que Deus disse, o diagnóstico de Deus a respeito disso, não o diagnóstico de Breno, foi que existe algo na natureza humana que nós perdemos. Nós perdemos a ideia de ser imagem e semelhança de Deus. Você pode dizer: é impossível resolver o problema de toda a humanidade. É impossível resolver a questão do desvio de conduta das pessoas. É impossível fazer com que a pessoa deixe de ser gananciosa. Mas essa não foi a resposta de Deus. E a resposta está exatamente na Páscoa, numa nova aliança que foi prometida. Diz assim Deus: farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Esta é a aliança. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. E é exatamente isso que está acontecendo na Páscoa, o estabelecimento da nova aliança. Como isso é feito? Através do próprio Senhor Jesus Cristo, o Rei. Eis que o seu Rei vem a você, humilde e montado num jumento. Isso aconteceu quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém. E naquele momento que ele estava entrando em cima de um jumentinho, as pessoas reconhecem que ele é um rei. Sobre o jumento, a jumenta e o jumentinho, Jesus montou. E a multidão que adiante dele seguia e gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Esse texto é muito importante para a gente. Por quê? Porque a gente deve lembrar que o povo de Israel estava dominado, estava debaixo do domínio do Império Romano. E eles estão esperando um rei chegar, e um rei que fizesse eles deixarem de ser um povo oprimido. Então eles falam: Hosana ao filho de Davi. Filho de Davi é uma referência direta ao rei de Israel, porque havia sido profetizado a Davi que o rei do universo iria vir através da descendência de Davi. Mas a palavra Hosana é uma palavra que não significa exatamente o que cantamos algumas vezes nas igrejas. Hosana, Hosana nas alturas, como se fosse apenas uma palavra de exaltação. Essa palavra é uma palavra em hebraico, se eu não me engano, se fala Hoshana, e ela significa livre-nos agora, salve-nos agora, liberte-nos agora. Então o que eles estavam falando para Jesus era: liberte-nos agora, rei de Israel. Liberte-nos agora, nós somos o povo, você é o rei. Nós podemos enfrentar os romanos. Nós podemos nos insurgir contra um poder externo que está nos oprimindo. O problema da nossa vida está exatamente lá de fora, não está em nós. E aí é que Jesus dá uma outra resposta.
A resposta de Jesus é: Jesus entra no templo. Jesus poderia ter ido em direção à guarnição romana e atacar a guarnição romana e dizer: eu realmente sou o rei de Israel, vocês estão certos, e o nosso problema está exatamente no domínio externo. Mas o que Jesus faz é: olha, o problema da humanidade, o seu problema, Israel, está dentro da corrupção do caráter humano. Quando nós decidimos como humanidade não ouvir a Deus, quando nós decidimos como humanidade que nós determinamos o que é certo e o que é errado, quando nós decidimos nos afastar de Deus, é isso que tem dentro de você, essa natureza, essa autojustificação que vai fazer com que vocês vivam o que vocês vivem. Não é o externo. Jesus veio libertar-nos de nós mesmos, dos pecados da natureza humana. Após entrar em Jerusalém, Jesus foi curar o templo, foi curar o nosso coração, foi preparar cada um de nós, porque o rei já estava pronto. Nós estamos vivendo debaixo de uma condenação chamada morte. Nós não fomos feitos para viver e morrer. Deus é eterno. E se Ele nos fez a imagem e semelhança, Ele espera que nós tivéssemos uma vida eterna. Mas nós perdemos isso. Nós perdemos e estamos condenados. Mas Deus construiu a solução. Essa solução chama-se Páscoa. A Páscoa é muito mais do que uma celebração. Não que ela não seja uma celebração, mas a Páscoa é a resposta de Deus para a transformação do nosso caráter. Deus agora diz: olha, eu matei um cordeiro no seu lugar para poder te ressuscitar com a vida de um santo, com a vida do cordeiro. Assim como Deus fez lá no Egito. E diz: cada um que não morreu, que o cordeiro substituiu, deve viver agora uma vida em santidade, uma vida em plenitude, uma vida de exemplo, uma vida em imagem e semelhança de Deus. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. As pessoas puderam ver que não era necessário se dobrar a outros deuses, aos deuses do Egito. Eles foram expostos como não deuses. A gente não precisa acreditar que a gente vive pelo dinheiro, que a gente vive pelo trabalho. A gente não precisa colocar coisas como Deus. Nós não precisamos viver por causa de alguém, por causa de uma pessoa. A pessoa que nós precisamos dedicar a nossa vida é Deus. A Páscoa é libertação de outros deuses. Deus ali executa juízo sobre coisas que estão no lugar dele que não deveriam estar. Alguém precisava pagar por tudo que a humanidade fez e faz de errado. Alguém precisava resolver o que nos faz cometer tantos erros. Tudo isso é uma oferta, não é forçado. Deus prepara um banquete. Lá na Páscoa, com os discípulos, Deus está sentado num banquete fazendo a ceia e Deus faz uma oferta, a oferta do banquete da Páscoa. Por isso, querido, eu digo para você que a oferta está dada, não é uma oferta apenas de Breno. Não somos somente nós que preparamos a Páscoa. Deus preparou uma Páscoa para você e o Cordeiro se chama Jesus. Se você tem essa vontade de mudança de vida, se você reconhece que você não tem uma vida que agrada a Deus, se você acredita que você não é hoje a imagem e a semelhança de Deus, aquilo que Deus chama de pecado está longe dele. Se você é alguém que acredita que não vive exatamente a santidade e a plenitude de Deus, Deus, ele te diz sim, ele é um Deus verdadeiro. Ele diz: olha, eu julgo a sua conduta, mas eu estou te oferecendo o Cordeiro, eu estou te oferecendo que ao invés de você morrer, vai ter que vir juízo, mas o juízo não virá sobre você. O juízo virá sobre Jesus, se você quiser. Mas eu estou te oferecendo uma vida nova em Cristo Jesus. Lembrando das palavras de João Batista, disse assim João: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e havia algumas características a respeito desse Cordeiro. Primeiro, o Cordeiro deveria ser perfeito, sem mancha e sem pecado. Ele deveria habitar com o povo durante um tempo. Esse Cordeiro deveria ser sacrificado. Seu sangue deveria ser passado nos umbrais das portas da casa de cada família. Sua carne deveria ser assada no fogo. Comida. Quem não se alimentasse do Cordeiro não faria parte do povo de Deus. Não é obrigatório comer da carne do Cordeiro. Mas você não pode se dizer: sou o povo de Deus, sou parte da família de Deus, se você não se alimenta do Cordeiro de Deus. Essa é a mensagem que tem lá, que Deus traz a respeito da Páscoa, de que só faz parte do povo de Deus, daquele que Deus chama de seu povo, só faz parte da família de Deus, aquele que comer da carne do Cordeiro. O que sobrasse da sua carne deveria ser queimado no fogo. Não haveria pedaços do corpo do Cordeiro no outro dia. Jesus é o Cordeiro provido por Deus, que retira o pecado do mundo, que retira a nossa natureza, que faz com que a gente se volte, que a gente retorne à condição de sermos verdadeiros adoradores de Deus,
de sermos pessoas que estão na terra para fazer aquilo que Deus quer, para fazer com que a vida na terra seja uma vida realmente plena, que foi o que Deus planejou. Você que tem esse desejo, se você tem esse desejo, eu quero te dizer que Deus não condenou você. Deus condenou a sua natureza. E Deus te ofereceu uma nova natureza. Avalie e compare a sua vida com aquilo que Deus queria que você vivesse. Compare a sua vida com a pessoa de Deus. E se você acha que você está abaixo da pessoa de Deus em termos de santidade, plenitude, se você não é exatamente a imagem e a semelhança de Deus, Deus disse, se arrependa. Você tinha muito mais a dar do que você dá. Eu tinha muito mais a fazer através da sua vida, filho. Eu tinha muito mais pessoas a tocar do que você já toca. E você está errando o alvo. Porque eu queria, através da sua vida, fazer tanta coisa nessa humanidade. Mas se você acertar o alvo, se você se arrepender daquilo que você faz, se você não olhar para mim e chegar para mim e dizer, eu faço coisas certas, você fala, Deus, eu quero fazer as coisas que você disse que são certas. Então, venha até a minha mesa, se alimenta do Cordeiro que morreu por você. E eu trarei para você uma nova aliança. Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu. Isto é o meu corpo. Vocês têm aí agora a imagem do pão que os judeus comiam. Era um pão que era assado no forno, ele tinha marcas no corpo e tinha furos. Então, para aquela geração, pode ter sido muito importante aquela mensagem. Olha, eu vou ser dilacerado. Eu vou ser marcado. Eu ficarei marcado como esse pão, serei furado. Talvez Jesus está falando isso para eles. E esse pão era quebrado e se alimentem. Além do pão, Jesus diz, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bebei deles todos. O Novo Testamento, a nova aliança, já tinha sido profetizada. Farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Esta é a aliança. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus está dizendo que, olha, o seu coração vai ter as minhas leis, vão ter os meus estatutos, vão ter os meus preceitos, vão ter aquilo que é certo de você fazer. A sua vontade, o seu coração vai ser cheio daquilo que eu sou, daquilo que faz bem para as pessoas. A Páscoa não fala apenas do sofrimento de Jesus na cruz, mas fala de uma oferta. A Páscoa é uma oferta de um banquete, não somente da morte de Cristo, mas de uma transformação de vida que a gente pode ter e que está oferecida para nós. Mesmo com tudo isso que Deus fez, Jesus seria um derrotado, porque ele até teria entregue a sua vida para que a nossa vida na terra fosse melhor. Mas não parou por aí. Não parou por aí. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Eu quero que a gente lembre que o juízo que Deus deu para o nosso erro, para o pecado, foi a morte. E a palavra de Deus diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E Cristo, Deus ressuscita Cristo dos mortos, porque ele diz, o santo não sofrerá decomposição. Isso está dizendo primeiro que aquele que for julgado como santo, aquele que viver o que Deus queria que vivesse, não vai ficar ali. E Jesus recebe um corpo material. Ele fala para Tomé, pega em mim, vê que eu não sou um espírito, eu tenho um corpo. Mas ele recebe um corpo diferente, um corpo glorificado. Jesus recebe um corpo para uma nova vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criação. Deus começa ali uma nova criação. Porque a criação de Deus foi feita perfeita, fomos nós que a corrompemos. Então Deus resolve a questão da corrupção humana. Ele faz uma nova raça humana, começando de um novo Adão, chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Quando Deus fala que é primícia, ele fala que é o primeiro. E se tem o primeiro, tem os demais. Deus diz que se vivermos o que Deus quer, nós seremos ressuscitados como Jesus o foi. A minha avó, o meu avô, se eles viveram como Deus quis, se eles receberam, se eles se arrependeram, receberam o Cordeiro de Deus, Deus vai, assim como fez com Jesus, dar um novo corpo para a minha avó. Isso acontecerá quando Jesus vier. Está também na palavra de Deus que isso não acontece agora, mas que no retorno de Jesus, Deus vai dar corpos para que aqueles que viverem em santidade possam viver com Jesus nesta terra. Essa ressurreição de Cristo é crucial na festa da Páscoa,
Porque ela não é somente a ressurreição de Cristo. Ela fala da minha e da sua ressurreição. Se você quiser se alimentar do Cordeiro, comer da carne do Cordeiro e beber do seu sangue, disse Jesus, todo aquele que come o meu corpo e que bebe do meu sangue, estes têm a vida eterna e eu os ressuscitarei no último dia. Deus não nos curou somente da cegueira, Deus não curou somente o leproso, Deus nos curou da morte. Todos os inimigos da vida serão destruídos e a morte é o último. Assim como na Páscoa no Egito, alguém foi morto para que você pudesse viver como Deus planejou, se alimentar da Páscoa e se tornar primogênito da família de Deus. Você agora dá continuidade ao projeto do Criador. Observe que Deus preparou a mesa, proveu o pão do céu, proveu o Cordeiro que tira o pecado de nós, nos ofereceu a nova aliança no sangue de Cristo, pagou o preço do pecado humano para termos acesso à natureza de Deus, venceu a morte e nos ofereceu o mesmo, e se ainda fosse pouco, cumpriu a nova aliança enviando o Espírito Santo. Nunca mais o meu povo será humilhado. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E dar-vos-eis um novo coração e porei dentro de vós um Espírito novo. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Tirar o coração de pedra que é insensível a Deus e colocar o coração de carne sensível a Deus. Fisicamente, Jesus disse, eu o enviarei. E ele os guiará a toda a verdade. Ele, o Espírito Santo, me glorificará. Tudo que eu der, ele vai tornar conhecido a vocês. Assim como o Pai me enviou para cuidar dos negócios do meu Pai, eu os envio. E diz a palavra de Deus, e com isso, soprou Jesus sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Assim como na criação, Deus soprou sobre as narinas do homem dando vida. Deus sopra de novo da vida de Deus sobre aqueles que comem da Páscoa, sobre aqueles que fazem aliança no sangue de Jesus Cristo. Que a gente não se esqueça de que Deus está disposto a soprar a vida de Deus sobre as nossas narinas, para aqueles que se arrependem, para aqueles que aceitam o juízo de Deus sobre Jesus e que entendem que Jesus pagou o preço pela sua vida, que comem do Cordeiro para ter a vida de Cristo dentro de si, mas que também recebem da nova aliança que diz, colocarei o meu Espírito em você e a minha lei no seu coração para que você viva diferente. Deus diz assim em sua palavra através do apóstolo Paulo. Portanto, se alguém está em Cristo, se alguém se arrependeu, se alguém comeu do Cordeiro, se alguém fez aliança de sangue com Jesus, o sangue da nova aliança, se alguém bebeu, como ele falou, bebeu. Se alguém está em Cristo, é nova criação. É nova criação. Ali, quando Deus ressuscita Jesus, ele não ressuscita Jesus com um corpo que poderia se degradar, mas com um corpo que jamais se degradaria. Com um corpo glorioso, como diz o apóstolo Paulo. E essa mesma certeza que Deus tem para você, que Deus tem para mim, que ele irá ressuscitar o seu povo. Diz o apóstolo Paulo que a incorrupção não pode herdar a glória. Que essa carne que está se degradando com o tempo, que está passando, ela vai se degradando, vai ficando cada vez menos útil, ela não consegue fazer as mesmas coisas, que ela não pode herdar o reino de Deus. Mas que esse não é o final. O final da Páscoa não está na cruz. Tudo isso provém de Deus, diz o apóstolo Paulo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E a mensagem que nós terminamos com muita alegria é para dizer para cada um de vocês de que nós preparamos a Páscoa, como Jesus disse, ide preparar a Páscoa. Mas a maior Páscoa de todas foi preparada por Deus, para mim e para você. A mesa ainda está posta.
se você quiser, se arrependa, se achegue e se alimente do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas que também é a aliança, a nova aliança, de trazer o Espírito de Deus, a natureza de Deus, para cada pessoa que quiser. Deus te abençoe, uma ótima Páscoa